Senhor Deus, graças nós te damos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado por estarmos na sua casa. Espírito Santo, nós cremos que o Senhor é vivo, que você está aqui nessa manhã. Que essa obra tua, de tudo que vai ser feito, foi feito até agora e vai continuar sendo feito ao longo do dia de hoje, no culto da noite e ao longo do nosso ano. Nós nos submetemos ao seu Espírito, Senhor. Nos dê fome da tua palavra, nos dê um espírito pronto para ouvir e receber o que o Senhor tem para nós. Nos deixa nos acostumarmos, Senhor, com a liturgia, com mais um culto, mais um dia, mais um checklist na nossa lista, Senhor. Que o Senhor transborde a sua vida sobre nós aqui. Senhor, nós oramos em concordância com a tua palavra que se define como um martelo que esmiuça a rocha. Então vem aqui nessa manhã, Senhor, afia esse martelo, que ele venha quebrar a rocha dura do nosso coração. A tua palavra é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, Senhor. Mas muitas vezes o nosso coração se fecha como uma rocha e nós impedimos que essa palavra seja aprofundada e venha nos ferir até o íntimo do nosso espírito. Mas nesse dia, nós clamamos pela sua misericórdia, Senhor, e pela sua obra, Espírito Santo. Vem esmiuçar a rocha do nosso coração. Vem quebrar a rocha que está ao nosso coração. Cria um terreno fértil para a tua palavra na nossa mente, no nosso coração aqui. E nós repreendemos que o maligno não venha roubar a semente. Em fé nós declaramos que toda semente vai cair em boa terra aqui nessa manhã. Nós repreendemos toda a guerra nas regiões celestiais, toda a resistência, toda a seta, Senhor, contra qualquer mente aqui, seja anulada agora pelo poder do nome de Jesus. Espírito de súplica, vem sobre esse lugar. Espírito de quebrantamento, vem sobre esse lugar. Muda a nossa vida, Senhor. Nos acorda, Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre oração. Embora seja talvez a prática mais básica para a vida do cristão, talvez seja a prática que nós mais falhamos, seja a oração. E por que nós talvez tenhamos tanta dificuldade de orar e de manter uma vida de oração de pé? Quando a gente olha outras religiões, nós vemos, por exemplo, os judeus orando 3 vezes ao dia. Vemos os muçulmanos orando 5 vezes ao dia. Vemos os budistas orando em média 10 vezes ao dia. E nós cristãos, não tanto pela quantidade de orações, não quantas vezes, mas também a qualidade das nossas orações. Como tem estado a vida de oração da igreja, dos cristãos? Eu tive experiência de 2 vezes na Arábia, né? E então eu tive o prazer de 2 vezes diferentes a trabalho, em 2 meses totalmente distintos do ano. Então o que eu vi na primeira vez não foi por causa de nenhum evento especial ou de nenhum feriado deles, nem por causa do Ramadã, nem nada do tipo. E é impressionante como os muçulmanos são disciplinados para orar, no caso deles, para um Deus morto, um falso Deus. E nós cristãos, que temos um Deus vivo, a nossa fé vai morrendo, porque não oramos. Mas muitas religiões e seitas que têm um Deus morto, a fé deles parece que está viva.
E isso é materializado na conduta e na vida de oração daquele povo. É impressionante como, não importa onde você esteja, se você está na rua, no shopping, onde for. Eu vi isso 2 vezes nessas 2 passagens distintas dentro do shopping. Começa a tocar aquele alarme para oração. Todos os lugares têm salas de oração. Eles param tudo que eles estão fazendo. Você vê homens, mulheres saindo das lojas com sacola para ir orar. E eles vão nos corredores ali e começa uma movimentação. E eles param tudo para orar para aquele Deus deles. No avião, uma viagem daqui para lá de 12 horas. A tela do avião e o som do avião começa a avisar que está na hora de orar. E ainda coloca a setinha, a bússola para a direção da cidade que eles têm que se virar para orar. E eles param e oram. Tudo isso tendo como alvo da sua oração um Deus morto, falso. E nós que temos um Deus vivo. Queria mostrar para vocês um gráfico, uma informação. Tem um instituto americano que faz muitas pesquisas da sociedade, né? Inclusive da vida religiosa dos americanos. O americano é um povo que conta tudo, né? Coloca tudo em métricas. Só para a gente ter ideia de como está a vida da igreja americana. E a gente se questiona como será que está a nossa vida da igreja brasileira. Será que estamos melhores, iguais ou piores? Penso, na minha opinião, que talvez estejamos iguais ou piores. Todos esses 3 gráficos aqui começam em 2007 e vai a 2024. 2007, 2024. 2007, 2024. Primeiro gráfico, a gente se atém apenas às linhas pretas. As linhas azuis está dividido por faixa etária. A linha preta é o somatório de todos. Aqui é a quantidade de pessoas que oram diariamente. A gente pode ver uma queda expressiva de 2007 até o ano passado. E se você for ver, algo que chama atenção, que na faixa etária dos jovens, essa curva ainda é mais empinada para baixo. Aqui está o percentual de cristãos naquele país. Também uma queda expressiva de 2007 até 2024. Aí não tem como a gente não olhar para esses 2 gráficos e não fazer uma correlação de que a falha e a falta de oração do cristão leva à apostasia e ao abandono da fé. E o último, não menos importante, que está subindo em ascensão crescente, considerável, e principalmente a linha dos jovens, mais uma vez, é mais empinada ainda a curva, é o número de pessoas que agora consideram que não tem mais religião, não acreditam mais em um Deus. Para nós refletirmos, como será que está a saúde da igreja brasileira, e isso passa pela sua vida. Eu nasci na década de 80 e eu vivi muito a igreja na década de 90, principalmente ali no início. E quando eu começo a olhar na minha experiência de vida nesse curta janela, e tem muitas pessoas bem mais experientes aqui, a gente vê quantas coisas se perderam em relação à oração na igreja. Uma delas, vigília. Talvez é algo que a geração de hoje, os adolescentes e jovens de hoje, nem saibam o que é uma vigília. E era comum na época. E os nossos pais iam para a igreja, e não só eles iam, mas eles levavam a gente. Eu fico pensando se hoje a gente decretasse uma vigília aqui. Talvez eu pensasse, não, vou deixar meus filhos em casa, vou pedir para... Mas não, os nossos pais, eles traziam a gente, criança. Quem nunca dormiu em banco duro de igreja aqui, irmãos? 5 anos, 7 anos, a mãe, o pai carregava para a igreja, para passar a noite orando. Seja qual for a vigília da noite, se for a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, às vezes, geralmente, a terceira e a quarta vigília, da meia-noite às 6 da manhã.
E ali as crianças acompanhando os pais para a vigília, para dormir. Ainda que estivesse dormindo, a gente acordava, olhava, né, ali para mudar de posição, ou perdia o sono, virava para o lado, estava naquela atmosfera de oração. Às vezes, né, acordava com alguém orando pela gente dormindo. Era um tempo que talvez, e eu pensando, meditando nisso, talvez a nossa adoração fossem louvores mais simples, com menos recursos, com letras mais simples, mas era muito verdade o que era cantado. Era simples, mas e retratava a vida prática dos cristãos daquele tempo. E aqui eu não estou pregando uma nostalgia, da gente ficar olhando para o passado e suspirando de saudade, mas a gente olhar na timeline e ver o que deu errado, ou o que está dando errado. Então músicas como guarda o contato com o teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Como guardar o contato? É só em oração. E a gente acaba caindo no mesmo pecado de Lúcifer. Qual foi? A independência. Porque quando não oramos, ou quando a nossa vida de oração não está de pé, nós estamos comunicando algo para Deus. Nós somos independentes. Eu não preciso de você. Eu não preciso ouvir a sua voz. Eu não me importo com o que você pensa. Embora isso não seja verbalizado, a nossa conduta nos leva a isso, a uma cultura e uma vida de independência. Mas esse problema, eu quero mostrar para você que esse problema, ele é antigo. Na época de Israel, quando o Senhor vai julgar Israel ali em Jerusalém, por meio do profeta Ezequiel, lá no capítulo 22, no versículo 30, quando o Senhor Ezequiel está profetizando ali, em algum momento, é como se o Senhor estivesse até fazendo um certo desabafo com Ezequiel. Ele começa a falar: Ezequiel, eu procurei que se colocasse na brecha, nesse lugar de intercessão e de oração sem cessar de noite, mas eu não achei ninguém. É um problema antigo. Se a gente for olhar também num período da história do Antigo Testamento, em que o profeta Joel se levanta, no capítulo 2, quando o Senhor começa a profetizar contra o povo ali, o juízo que o Senhor estaria mandando, que ele chama de o meu exército, de um juízo contra Israel, um exército de gafanhotos. E aí o Senhor começa ali em Joel capítulo 2 falar de tudo que aconteceria, o juízo vindo, mas o Senhor sempre guarda um remanescente, e Ele sempre, pela sua misericórdia e graça, Ele sempre deixava uma porta aberta caso alguém entendesse a mensagem, caso alguém se arrependesse. E aí o Senhor começa a conclamar por meio do profeta Joel no capítulo 2, onde estão os sacerdotes e os ministros para se colocar entre o pórtico e o altar e clamar: poupa o seu povo, Deus. Mais uma vez o Senhor convidando o povo, e principalmente na época as lideranças espirituais do povo, dizendo: onde vocês estão? Porque esse lugar está vazio, entre a porta do templo e o altar está vazio, não tem ninguém ali clamando: poupa o seu povo, Deus. Como Moisés fez. Moisés em Êxodo 32 ali, ele quase se joga na frente de Deus. Deus fala: Moisés, quer saber? Esse povo não tem jeito, eu vou matar eles. Aí Moisés começa: Senhor, não, é o teu povo, Senhor, você tirou eles do Egito, lembra do teu povo. E Moisés entra nesse lugar de intercessão, e começa a aclamar, e aclamar, e aclamar ali ao Senhor, porque é um problema antigo. É um problema antigo, mas não quero ficar só no velho. Mas se a gente olhar o novo, eu só trago um exemplo da nova aliança. Quando Jesus ele morre e ressuscita, e ele passa aquele período aparecendo a todos os discípulos e a muitos irmãos, durante 40 dias, até ele ir de vez assunto aos céus. E para que Jesus morre e ele não ressuscita e vai direto para os céus? Ele passa esse período aparecendo para lembrar da promessa, a promessa do Espírito Santo, a promessa de serem revestidos de poder, de serem batizados com o Espírito Santo e com fogo. Porque depois que Jesus morre naquela cruz, todo mundo se desbaratou, foi cada um para um lado. Uns voltam a pescar, os outros estão ali indo para Emaús, tristes,
desanimados, desesperançosos. Então Jesus pensa, eles não entenderam, e Jesus começa a aparecer, não só para os 12, mas segundo 1 Coríntios 15, 5 e 6, a palavra mostra que Jesus, depois que ele morre, ele aparece a mais de 500 irmãos. Então a gente tem alguns relatos dos 2 do caminho de Emaús, as mulheres, quando os 12 estavam ali com medo, trancados na mesma sala. Quando Pedro, Tiago e João foram pescar, Jesus aparece na praia, ele aparece, esses são alguns relatos, mas a Bíblia mostra, 1 Coríntios 15, 5 e 6, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Então o Senhor Jesus começou a aparecer para todos, para lembrar da promessa de ficar em Jerusalém, em oração, em espírito de oração, para que eles fossem revestidos do Espírito Santo, do alto, com poder. Só que quando a gente vai ler Atos capítulo 1, a conta não fecha. Atos capítulo 1, versículo 15, naqueles dias, Pedro se levantou em meio dos irmãos, no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Ora, se Jesus apareceu a mais de 500, por que só para lembrar da promessa de ficar em Jerusalém? Porque havia só 120 no mesmo lugar. E a resposta é que não conseguiram perseverar em oração esses 400, 500 irmãos. Porque o problema é antigo. Da dificuldade de não só orar, mas permanecer orando. Porque às vezes vem um dia mau, o dia que o sapato aperta, a gente corre para orar. E a gente ora, e clama, e jejua, não jejua há 3 anos, 10 anos. Mas aí vem o dia mau, a gente jejua, dá pulo para trás, para frente, ora, clama, e amém, temos que fazer isso. Mas não se trata só de orar no dia mau, mas sim em manter uma constância, uma perseverança, uma vida de oração. Mas quando a gente olha para a nossa vida, a gente tem, querendo ou não, uma escala de valores. E qual é a posição que a oração ocupa nessa escala de valores? Porque muitas vezes a gente gasta o nosso tempo com várias coisas que são lícitas, que não é errado, obviamente, mas priorizamos nosso trabalho, nossa família, um tempo de qualidade, academia, a nossa série, mas e o nosso tempo para oração? Embora a gente, mais uma vez, a gente não fale isso, não, a oração para mim ela não é uma prioridade, a gente não vai afirmar isso com a nossa boca, mas na prática para muitos de nós não é uma prioridade, porque é um problema antigo. Mas vamos olhar para Jesus como homem, quando ele veio aqui na terra, e ele se fez carne e viveu como homem aqui. Qual era o nível de priorização da oração na vida de Jesus? E aí nós vamos ler muito alguns versículos do Evangelho de Lucas, porque dos 4 evangelistas é o que mais se propõe a descrever a vida de oração de Jesus. Ninguém se importou tanto em descrever a vida de oração de Jesus como Lucas. Porque a maioria dos versículos sobre a vida de oração de Jesus está lá no Evangelho de Lucas. Mas a oração para Jesus era mais importante que o alimento. Era mais importante que o seu descanso. Marcos 1,35. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O ministério de Jesus era muito importante. Pregar o reino, as boas novas, que era chegado o reino de Deus. Mas a vida de oração de Jesus estava acima do seu ministério público. E o ministério público de Jesus era exercido muitas vezes, a maioria das vezes, diante da multidão. Lucas 5, 15 e 16. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Porque na escala de valores de Jesus, a vida dele de oração estava à frente de estar com as pessoas. Estava em primeiro lugar do que o seu ministério público. A oração para Jesus era mais importante que o próprio sono. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito, em Mateus 4, capítulo 4, para jejuar, e ele jejuou por 40 dias.
Lucas 6,12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando. A oração para Jesus era mais importante que o sono. Jesus, ele tinha fome de oração. Lucas 3,21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. Até no batismo lá ele estava em contato com o Pai. Só para mostrar que a todo tempo Jesus estava em oração. Lucas 9,18. E aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Mais um relato, Lucas 11,1. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus orou no início do seu ministério, quando foi levado ao deserto por 40 dias para jejuar e orar. Jesus acabou o seu ministério orando no Getsêmani na cruz, clamando: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, está consumado. A vida de Jesus começa com oração, termina com oração, mas por tudo que nós lemos, foi também recheada de oração. E ele veio dar o exemplo de como nós temos que viver a nossa vida. Jesus orou para ser tentado no deserto. Nós somos tentados todos os dias. Jesus orou para tomar essas decisões, para escolher os 12. Nós tomamos decisões na nossa vida e muitas vezes nós nem oramos. Mas para Jesus, a oração ocupava um lugar alto na sua lista de prioridades. Jesus mandou a gente orar por trabalhadores para a seara. Jesus mandou, deixa um ensino tão lindo: todo aquele que bate, a porta será aberta, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. Mas parece que a gente não precisa orar. Temos falhado nisso. Então aqui os números. Mas vamos parar para pensar na Bíblia, na minha e na sua vida. Será que a gente tem a obrigação de orar? Enquanto estava meditando na palavra, me veio essa frase: será que é facultativo para a gente orar ou somos ordenados a orar? Eu só vou falar sobre 2 textos que o Espírito Santo me lembrou. O próprio Jesus, em Mateus 6, capítulo 6, versículo 6, ele diz: quando orares, entre para o seu quarto, fecha a tua porta. Então, só essa parte, quando vocês orarem, já mostra uma expectativa de Deus e do próprio Jesus de que a gente, como cristão, a gente ore. Então, quando vocês orarem, porque é óbvio que vocês vão orar, vocês entregaram a vida a mim e o Espírito Santo está morando dentro de vocês, eu espero que vocês orem. Então, quando vocês orarem, o apóstolo Paulo, quando está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 8, ele diz: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira nem animosidade. Para o cristão não é uma opção. Minha vida, eu vou adicionar oração, mais oração. Não, é uma questão de vida ou morte. E a gente precisa acordar para isso. Eu quero falar um pouco sobre orações, o contraste entre as orações rápidas e a devoção. Porque hoje em dia a gente vê muito isso. Muitas pessoas dizendo: não, olha, eu não paro ali, vou para o meu quarto e vou ali orar, mas eu estou todo o tempo orando. Eu estou dirigindo, eu estou orando, eu estou lavando a louça, eu estou orando, eu estou, enfim, cuidando do quintal, eu estou orando, estou sempre orando. E amém, isso é bom, é válido e é para a gente estar constantemente nesse espírito de oração. Mas é errado, olhando para a palavra, a gente nunca parar para orar, para devotar o nosso tempo. Porque ainda que seja uma bênção, a gente está dirigindo e orando, está fazendo as outras coisas e ali orando, lavando a louça e orando, o que for, e orando, a nossa atenção acaba ficando dividida. E como está o nosso coração a ponto da gente, será que a gente não consegue mesmo parar um tempo e falar: Senhor, eu vou te dar esse tempo. Talvez seja a maior riqueza que a gente possa dar para o Senhor hoje, é o nosso tempo. Eu vou parar tudo. Tenho a minha família para cuidar, tenho o meu trabalho, as coisas. Eu vou parar 1 hora no meu dia.
para orar, meia hora para orar. É teu, esse tempo, Senhor, é teu. Porque quando Jesus fala sobre oração em Mateus 6, ele diz: entra no seu quarto e fecha a sua porta, ou seja, devota um tempo para mim. Nós temos orai sem cessar em 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, quando ele vai falar da armadura no Espírito, ele logo depois de dissertar sobre a armadura do Espírito, ele mostra como que a gente toma posse dessa armadura. Ele diz lá em Efésios 6, orando no Espírito todo o tempo. Todo o tempo. Então é válido e temos que orar todo o tempo, estar em espírito de oração, mas temos também que parar e devotar um tempo ao Senhor. Senhor, esse tempo aqui, ele é teu. Mas a gente talvez ande muito ocupado com as nossas séries que temos que maratonar, ou com as redes sociais, ou com as coisas que preenchem e dão alegria e satisfação para a gente. Mas nós não estamos parando para fazer o que Jesus falou para a gente fazer, que era orar, devotar um tempo e orar. Jesus, quando está no Getsemane, em Mateus 26, 40, Jesus estava profundamente angustiado pelo que ele iria enfrentar, não pela morte da cruz em si. Deixa eu fazer um parênteses aqui, irmão. Jesus, ele foi para o Getsemane e pediu para afastar o cálice, suou sangue. Não é porque ele estava com medo da morte, nem por causa da morte que ele iria sofrer. Não era isso. Até porque então Jesus, se a gente contrastasse com os discípulos que iam ser mortos e eles iam felizes, pô, Jesus estava triste por isso, né? Então assim, Jesus não estava com medo da morte, nem da cruz que ele ia enfrentar. Jesus, ele chorou no Getsemane porque ele foi apartado do Pai no momento que ele entrega o Espírito ali. Todos os pecados da humanidade estavam sobre Jesus, todos. As pessoas que estavam vivas naquela época, o meu pecado que estou vivo 2000 anos depois, o seu, o dos nossos filhos, de toda a humanidade. Jesus estava sorvendo nele a ira de Deus. Ninguém, irmãos, conhece a ira de Deus. Só um conhece a ira, o cálice da ira, o vinho da ira de Deus, que Jeremias fala, que Ezequiel fala. Só um conhece, só um bebeu desse cálice: Jesus. Todos os pecados da humanidade estavam sobre ele naquele momento, estariam sobre ele, a ponto do Pai virar o rosto, porque todos os pecados estariam sobre Jesus. Então não era a morte da cruz que ele estava com medo do prego, mas era da separação que ele teria momentaneamente do Pai. Mas em João 17 ele faz a oração sacerdotal dizendo: Pai, de todos que você me entregou, eu não perdi nenhum, exceto aquele que já estava destinado para isso. Agora restitui a glória que eu tinha contigo no início. Mas foi algo momentâneo, mas terrível para Jesus. E aí Jesus está no Getsemane, nesse contexto. Vocês imaginam? Para ele, Deus Todo-Poderoso, mas que se esvaziou de alguns direitos que a divindade tem. Ele se esvaziou de alguns desses direitos, da onipotência, da onipresença, da onisciência. Ele se esvaziou disso para ir para a cruz, no meu e no seu lugar. Ele estava angustiado a ponto de suar sangue. Ele vira para os três, Pedro, Tiago e João, e fala: fique aqui comigo, vigiem comigo. E o vigiar para Jesus ali era estar em oração, porque o seu amigo, o seu mestre, estava profundamente amargurado, triste, angustiado. Ele foi orar, e quando ele volta, em Mateus 26, 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Porque o problema é antigo. Porque estamos cansados, cheios de coisas da nossa vida, e a oração ela vai só descendo na nossa escala de priorização. Agora, como nós oramos? Como nós começamos a orar? Porque aqui certamente tem pessoas que não oram, tem pessoas que estão orando, mas em um nível inicial, a oração quando acorda, a oração quando vai se alimentar.
a oração antes de dormir, orações de 5 minutos, 4 minutos. Amém, é um começo e é isso. Não temos que diminuir isso, mas temos que não parar onde nós estamos. Então aqui certamente nós temos pessoas que não oram, nós temos pessoas que oram esporadicamente, oram só quando estão na igreja, ou que já tem esse nível de oração diário, mas orações até de certo modo automáticas ali, protocolares, quando acorda, quando deita, quando come. Mas então como começar a orar? Ou como esticar a nossa vida de oração? E eu sempre meditando nesse tema, uma vez eu tive creio que foi o Espírito Santo, uma analogia sobre a vida de oração. Que é igual você dirigir carro com marcha. Você passa a primeira, e ali a primeira é aquela marcha que vai tirar o carro da inércia, é a marcha de força, a marcha pesada que vai fazer aquele movimento para tirar ali. Depois você passa a segunda, a terceira, a quarta, aí você já está 80, 100, passa a quinta, aí você já está em velocidade. Se a gente aprender a passar a primeira e a segunda marcha, que é a maturidade, de orar mesmo sem vontade, de ir para o nosso lugar de oração por disciplina, obediência, passar ali a primeira marcha, a segunda, tenho certeza que daqui a pouco a gente vai estar na terceira, na quarta, na quinta. Quantas vezes eu já parei para orar sem vontade, por obediência? Quantas vezes eu já vim para a igreja sem vontade, assim, vou por obediência, mas a vontade de ficar em casa, a vontade de ficar deitado, e a chuva, e talvez o jogo, o esporte que fosse passar. Quantas vezes? Mas o nosso problema é esse, que a gente não toma uma decisão. Vou sempre à igreja. A gente espera para tomar essa decisão todo domingo, toda semana. Vou? Não vou. Porque aí se a gente esperar sempre para tomar as decisões, a gente vai ficar passível. Ah, está chovendo, está frio, estou com sono, estou com fome, né? É claro, vocês entendem, né? Tipo, a gente tem as exceções, os momentos que a gente não vai estar, porque vai estar viajando, vai estar de férias, tem o aniversário de um familiar, a mãe, o pai, enfim. Quantas vezes eu já vim para a igreja sem vontade, por obediência. Aí você chega aqui nesse lugar, na igreja de Jesus, e começa o louvor, e aquela presença de Deus, e aí você fala, caramba, como foi bom eu ter sido disciplinado, porque foi o melhor lugar de eu estar agora, era aqui mesmo. E se eu tivesse me rendido à minha vontade de não ter vindo, eu não iria experimentar disso. Quantas vezes eu fui orar sem vontade, e ali em obediência só dobrar os joelhos ali e começar a adorar o Senhor. Senhor, o Senhor é bom, Senhor, eu estou aqui porque eu creio que o Senhor é vivo. E ali palavras um pouco, né, até disciplinadas, secas, mas você vai passando a segunda marcha, a terceira marcha. Daqui a pouco você às vezes perde o controle de tempo que você está ali, e você começa a chorar, o Espírito Santo vem. É isso, irmãos. Primeiro momento, a obediência, o temor, a disciplina vai guiar a gente para esse lugar de passar a marcha. Mas depois a gente vai achando um prazer nisso. E a gente tem que achar um prazer nisso, de estar na presença do Senhor, de ler a palavra, como a pastora Vivian pregou aqui sobre a palavra, de comer com aquela colher. Aí você vai achando um prazer nisso. Mas talvez você esteja aqui, você esteja num momento que você ainda não está sabendo passar muito a primeira marcha. Então faça isso. Em nome de Jesus, peça força ao Espírito Santo. Converse com o seu discipulador, líder da sua célula, líder do seu ministério. Olha, eu estou tendo dificuldade de orar. Eu quero ajuda para orar. Você pode orar por mim, você pode me acompanhar nisso. Não sei, mas primeiro precisa de disciplina para passar a marcha. E isso vai sendo desenvolvido até achar prazer naquilo. Porque se a gente não for intencional nisso, nós vamos talvez viver uma vida inteira aqui de orações rasas, fracas, 5 minutos. Fracas que eu quero dizer, sem priorizar, e passar uma vida: Senhor, obrigado pelo alimento, Senhor, abençoa o meu dia, Senhor, obrigado pelo meu dia. Como eu disse, o problema é antigo e ele afeta todo mundo, do recém-convertido ao convertido há mais tempo, de um líder a um liderado. O problema é antigo. Nós temos que identificar
e batalhar para ter uma vida de oração de pé. Agora sim eu quero falar com vocês por último sobre o tema da mensagem, que é o espírito de oração. O Espírito Santo, ele se manifesta de muitas formas diferentes no meio do povo. A obra do Espírito Santo é muito completa. Ele salva, porque ele nos sela para a salvação. Jesus morreu, o sacrifício. Nós cremos e confessamos com a nossa boca que Jesus é o Senhor. A palavra diz que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Então ele nos sela. Ele é o penhor da nossa herança. Ele que nos dá o testemunho interior que a palavra diz, que garante que se você sair daqui agora e for atropelado ali e morrer, você vai para o céu. Muitos vão dizendo, eu sei que eu vou para o céu. Isso é um testemunho interior. Quem traz isso é o Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia que nós temos um lugar no céu, porque ele mora dentro de nós. Então a obra do Espírito Santo, ele nos lava, ele nos santifica, ele nos dá dons. A obra do Espírito Santo é muito vasta. E ele se manifesta na nossa vida para concluir e completar essa obra dele. E uma das manifestações do Espírito Santo na nossa vida é quando nós somos cheios do espírito de oração. E o espírito de oração, ele está disponível a todos. E toda vez quando a gente vai falar e ouvir e ler sobre os avivamentos da terra, desde a Bíblia até na era moderna agora, toda vez, antes da explosão de um grande avivamento, foi derramado antes, sempre, um espírito de oração sobre aquele grupo de pessoas, sobre aquela comunidade, sobre aquela igreja, o que for. Sempre foi derramado um espírito de oração. E esse espírito de oração, ele para ser derramado, você pode ser crente há 50 anos e talvez nunca o Espírito Santo se mostrou e derramou essa faceta do espírito de oração, que a palavra chama também de espírito de súplicas. A maioria das traduções chama de espírito de súplicas, lá em Zacarias 12, mas King James traduziu como o espírito de oração, e usou outras versões como espírito de súplicas. Então às vezes nós podemos ter um ano de evangelho e talvez tenhamos sido tocados e recebido essa manifestação do espírito de oração. Talvez tenhamos 50 anos na igreja e nunca recebamos, e ainda assim vamos para o céu. Mas é algo tão precioso que está disponível para nós. Mas essa porção do Espírito Santo, ela só é derramada quando há gerado no nosso coração uma fome, um desespero por algo que o Senhor vai fazer. Então, antes de todo avivamento na história, pelo menos um, ou um grupo pequeno, é derramado, por causa da fome que eles têm, aquele espírito de oração. E isso começa a se alastrar por uma cidade, por um lugar, por um país. Se a gente olhar lá em Zacarias 12, é onde eu falei que tem essa menção, o profeta Zacarias profetizando sobre um tempo que virá sobre os judeus ainda. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Em outras versões, um espírito de ação de graças e de oração. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda do filho único, lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Isso é algo que vai ser derramado, especificamente essa porção sobre os judeus, quando Jesus voltar à terra. Eles vão ver Jesus fisicamente, isso vai ser derramado sobre eles. Essa porção do Espírito Santo. Eles vão clamar desesperadamente por salvação, eles vão cair em si, aqueles que sobrarem lá naquele dia. Mas isso está disponível para nós, para a igreja de Jesus. Já está disponível para a igreja de Jesus. Isso sempre foi derramado sobre a igreja de Jesus. E eu quero só ler alguns textos para lembrar você sobre isso. No Pentecostes, o que eles estavam fazendo? Em Atos 1,14. Todos eles se reuniam sempre em oração. Eles ficaram ali aqueles 40 dias em oração.
foi derramado sobre eles um espírito de oração. O espírito de oração sempre tem a ver com a expectativa do que Deus vai fazer. É como se aquele povo estivesse junto. Senhor, qual é o seu próximo passo? Senhor, o que você vai fazer? Senhor, eu estou aqui nesse lugar, eu estou na brecha. Senhor, eu tenho fome, me dá mais fome. Senhor, multiplica os dons. Senhor, perdoa o meu pecado. Senhor, confissão de pecados. Sempre está junto desse derramamento do espírito de oração. Atos 12, 11, quando Pedro está preso, então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, quando ele é arrancado da prisão, que as grades caem. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido para orar. A igreja primitiva orava, a igreja primitiva recebeu essa porção do Espírito Santo, desse espírito de oração, porque tinha fome neles. Será que eles são prediletos? Os judeus têm filhos prediletos? A igreja primitiva era predileta? Não, mas talvez eles amassem mais ao Senhor e oravam mais ao Senhor do que nós. Paulo várias vezes cita, falando da sua vida de oração, aos Efésios 6,18, é o que eu disse já: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, perseverem na oração, perseverar na oração. 1 Coríntios 14, 18, quando ele está falando especificamente sobre a oração em línguas, ele diz: dou graças a Deus porque eu falo mais em língua do que todos vocês. Lutero, antes de explodir a reforma, ele entrou num tempo de oração, meditando na palavra e orando todo o tempo, a ponto que aquelas verdades que ele lia ali não conseguiram mais ficar contidas, e debaixo daquela porção, devocionais de horas, orando, clamando, até que um dia, tomado pelo Espírito Santo, pregou aquelas 95 teses na porta lá do castelo de Wittenberg. Em resumo, a salvação é pela graça, por meio da fé. Dinheiro nenhum compra, obra nenhuma compra, só Jesus. Mas porque entrou antes, mudou a história. Mas porque entrou antes num período de oração, de clamor. Tivemos os avivamentos que vieram depois, os morávios lá, um grupo dentro da Alemanha que começou uma reunião, acabaram um culto, tremendamente visitados pelo Espírito Santo. Tiveram a ideia: vamos fazer um relógio, uma torre de oração aqui na igreja, 24 horas, todos no mesmo lugar orando. Vamos orar 24 horas, turnos de 2 em 2. Começou e durou mais de 100 anos. O culto começou e durou 100 anos orando 24 horas. Mas a porção do Espírito de oração foi derramada porque tinha fome. A época que o iluminismo tomou a Europa, o homem no centro, todos aqueles pensamentos racionais, não que a palavra seja racional, mas um racionalismo que ia contra a fé, um racionalismo que anulava a fé. E aí um homem se levanta, John Wesley se levanta naquele tempo, orando, tem a marca dos seus joelhos na sua casa, mas porque tinha uma mãe que orava, cheia de filhos, mas que orava e clamava todo o tempo. Aquele menino jovem, começa seminarista, começa a orar e a clamar. E as igrejas fecharam as portas para ele naquele tempo, e ele foi para as ruas, para as praças, e tocou fogo na Inglaterra, fogo naquela região por causa da oração, um espírito de oração que foi derramado pela fome que tinha. Alguns anos depois, o avivamento País de Gales, outro avivamento muito conhecido lá em 1904, um jovem com 13 anos de idade foi despertado pelo Senhor e começou a orar pelo País de Gales. Um menino de 13 anos, ele começava a orar por avivamento. Lendo, é sempre assim, os avivalistas liam o que acontecia no passado e falavam: não, o Senhor tem que fazer de novo. E eu estou aqui para me colocar para orar, para clamar, derrama esse espírito de oração. Então aquele menino, baseado naquilo que Wesley viveu mais de 100 anos atrás, um menino de 13 anos, ele começou a orar. Ele orou por 13 anos, incessantemente, incansavelmente, todos os dias, clamando por um avivamento, por perdão, pela nação. Um menino, aquilo que o Senhor fala com Ezequiel, ninguém se colocou, eu procurei, não teve um. E aquele menino começa a clamar, e aos 26 anos de idade, 13 anos orando por aquilo. A partir da vida dele vem um avivamento naquela comunidade que se espalha pelo País de Gales. Hoje talvez não sejam números impactantes, mas eram para ser. 100 mil pessoas se convertem a Jesus.
durante aqueles 2 anos, pelo menos. 100 mil pessoas, em 1904 era gente para burro. Hoje a gente tem dificuldade de uma salvação, 2. Quanto mais 100 mil assim, ó. E em paralelo, em Gales, nessa época, um outro homem que não conhecia Evan Roberts, o Espírito Santo derramou sobre ele também uma porção do Espírito de oração. E o Espírito Santo derramou nesse homem uma porção. E quando o Espírito Santo derrama essa porção, e a gente entra na vida no Espírito, a gente faz as orações certas. Esse homem, ele começava a clamar, sem conhecer Evan Roberts. Ele começava a clamar, porque ele era um jovem que trabalhava nas minas de carvão, nas lavouras. E esse homem, do outro lado do país de Gales, estava clamando, o Espírito Santo colocou isso no coração dele. E o filho dele, que veio depois dele, falou: eu peguei meu pai um dia orando, eu não entendi, eu vi o meu pai andando de um lado para o outro e chorando, e a oração do meu pai era: Senhor, levanta um jovem das minas de carvão, levanta, porque ele estava incomodado, ele era presbiteriano ali, ele estava incomodado, como a intelectualidade estava tomando conta da igreja, e a igreja estava esfriando. Não estou chamando os presbiterianos de frios, em nome de Jesus, entenda, só estou dando contexto à história. Aquele homem, ele estava incomodado, ele estava inconformado com a situação da igreja que ele vivia, não da igreja, da denominação, mas da igreja no país, na cidade dele. Ele começou: levanta um jovem iletrado, levanta alguém para confundir isso. Ele clamava para que o Senhor levantasse um jovem, ao mesmo tempo o Espírito Santo estava dando essa porção a um outro jovem, do outro lado do país, que estava com fome. E veio um avivamento sobre aquele país. Se a gente olhar para a Coreia, talvez um dos mais recentes, na década de 50 em diante, esse livro, irmãos, mudou minha vida. Sei que a gente tem a Bíblia e é o livro mais importante, mas o Senhor inspira homens que escrevem suas experiências baseadas na Bíblia, e isso também desperta a gente. Então procure bons livros. Oração, a chave do avivamento, escrito por um pastor lá na Coreia, que foi um dos pilares ali, né, a partir dele, ele foi derramado sobre ele esse espírito de oração. Eu vou ler 3 trechos rápidos do livro dele. No momento em que esse livro foi escrito em 1979, no momento em que escrevo esse livro, minha igreja está crescendo a um ritmo de 12 mil convertidos por mês. Essas novas pessoas que estão sendo salvas estão deixando o budismo, o secularismo e uma fé cristã apenas nominal. Ninguém pode negar que esse índice de crescimento da igreja, sem precedentes em sua história, deve ser o avivamento que varre a Coreia. Agora, em 1983, 4 anos depois, chegamos a 400 mil convertidos. Outro trecho. Aprendemos não apenas a orar, mas também a viver em oração. Jesus ordenou que orássemos sem cessar, mas é impossível para quem não está interessado em avivamento. Quem tem no coração aquele anseio de que almas sejam salvas e de que sua pátria se converta a Deus, deve ter a oração como um imperativo. Nossa reunião de oração tem início às 5 horas da manhã, e isso não se dá apenas na nossa igreja, mas na maioria das igrejas coreanas. Uma questão cultural para eles acordarem muito cedo. Geralmente oramos 1 ou 2 horas, e só depois desse período de oração é que começamos as tarefas da nossa vida. E como a oração é o fator mais importante da nossa vida, aprendemos também a nos deitar cedo. Às sextas-feiras passamos a noite toda em oração. Muitos dos que visitam ficam surpresos ao ver a igreja lotada para essas reuniões noturnas de oração. No domingo temos um momento de oração antes de cada um dos nossos cultos. Quando cada crente vem para a igreja, já com uma atitude de oração, e se põe a orar silenciosamente antes do culto, os resultados são bem mais positivos. É por isso que temos a santa e poderosa presença de Deus em nossas reuniões. E antes mesmo que eu me levante para pregar, o Espírito Santo já preparou os corações. Muitos dos problemas, outro trecho, muitos dos problemas que enfrentando, aí ele tinha uma colina atrás da igreja que ele fez daquilo um monte de oração. Todas as ressalvas que você possa ter aí, lugares físicos para orar, mas se atente à essência. Muitos dos problemas que enfrentamos na nossa igreja foram solucionados naquele cantinho do monte de oração. Houve uma ocasião em que havia cerca de 20 mil pessoas jejuando e orando naquele monte. Mas normalmente são 3 mil pessoas nos dias de semana e 10 mil pessoas nos finais de semana. Por que tantas pessoas vão ao monte da oração para jejuar e orar? Será que os nossos crentes na Coreia não têm coisa melhor para fazer? Minha resposta para essa pergunta é simples e direta. Ele vai falar sobre cura.
Se você tem uma doença e você sabe que tem uma cura disponível, você correria atrás dessa cura a qualquer custo. E a oração é cura para a nossa vida espiritual. Queria que você se levantasse. Fechasse seus olhos. Fosse ministrado aí pelo Espírito Santo. Seja ministrado pelo Espírito Santo. Essa mensagem não é para trazer peso sobre ninguém. Até porque, como eu disse, isso sobrevém sobre todos, independente da posição, independente de cargo, independente de tempo de igreja. Nós temos que batalhar pela nossa vida de oração. Antes da gente terminar aqui, eu vou fazer uma oração e você fique livre. Se você quiser vir orar aqui na frente, se quiser ficar no seu lugar, se você quiser se ajoelhar, fique livre. Espírito Santo, nós te damos lugar aqui nesse dia. Espírito de súplicas, venha sobre nós. Espírito de quebrantamento, venha sobre nós. Traz vida no nosso interior, por essa palavra. Senhor, nós oramos como igreja aqui. Em primeiro lugar, Senhor, pedindo perdão, porque muitas vezes negligenciamos o nosso lugar de oração, Pai. Porque priorizamos outras coisas, porque estamos tão atarefados com o dia a dia, com a nossa correria, as nossas coisas, os nossos planos, as nossas responsabilidades terrenas, que abrimos mão da nossa responsabilidade espiritual, que é estar diante de Ti, que é orar, que é buscar a Sua face. Nos traga um arrependimento genuíno sobre isso, Senhor. Porque se nós não enxergarmos um problema nisso, Senhor, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas. O Espírito Santo traz esse arrependimento ao nosso íntimo, ao nosso coração, porque nós precisamos abrir os nossos olhos. Vem com o teu martelo, Senhor, esmiuçar a rocha dura do nosso coração. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. A tua obra de arrependimento no nosso coração, eu clamo nesse momento que o Senhor venha, Espírito Santo, a trazer esse clamor de arrependimento dentro de nós. Faz essa obra no nosso interior, que a gente enxergue que tem um problema nisso, Senhor. Que a gente enxergue que é uma questão de vida ou morte. A igreja americana está esfriando. Estão abandonando a fé. Estão deixando de ir à sua casa, porque não estão orando. E talvez a gente esteja indo para o mesmo precipício, nesse mesmo caminho. Mas para a gente nesse caminho, Senhor, não deixa a gente mais longe do que a gente foi. Pela Tua misericórdia, Espírito Santo, nos acorda. Às vezes o Senhor está tentando já falar e se manifestar, e não estamos ouvindo, estamos como Marta, de um lado para o outro, às vezes até servindo, trabalhando, em coisas lícitas, mas não estamos te ouvindo. Então, Senhor, vem com misericórdia, sabe, Pai, porque não estamos sabendo te ouvir. Então, rasga o nosso coração nesse dia, que a gente enxergue o problema, Senhor, que a gente não fique passivo a isso, que a gente queira mudar isso com a força do Espírito Santo. Forja o nosso espírito, Senhor, nesses dias. Forja o nosso espírito nesses dias, derrama uma fome sobre nós. Faz algo no nosso interior, Senhor, nós clamamos por isso. Nos dá disciplina para aquele que falta disciplina. Dá temor para aquele que está faltando temor, Senhor. Dá o Teu fogo, Senhor, para aquele que está sem o Teu fogo nesse tempo.
O Senhor nos batizaria, Jesus, com o Espírito Santo e com fogo. Então, traz esse batismo sobre nós nesses dias. Desperta a tua igreja, Senhor, e derrama sobre nós, que a gente estique a nossa vida de oração, mas que a gente queira e deseje por essa manifestação do Espírito de oração. Porque a carne é fraca, mas o Espírito já está pronto. E nós precisamos ativar isso dentro de nós. Então nos desperta nesse tempo. Eu oro para que o Senhor nos acorde pelas madrugadas, para que o Senhor nos incomode, que haja um vazio dentro de nós e que a gente não vá preencher com outras coisas, que seja na Tua presença a resposta. Nos ativa, Senhor, nesse tempo. Nos acorda, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz do Senhor e pode tomar o seu lugar.